Fala, nação corintiana, beleza? Desde já, ó, deixa muito like, se inscreve no canal, ative o sininho e muito like! Bom, gente, vamos falar aí sobre o Thiago Nunes. Eu vou pontuar o que eu acho que o Thiago Nunes errou no Corinthians. Ele é uma excelente pessoa, lado pessoal, puta, ele é sensacional. Não conheço, mas pelo que eu ouço dos comentaristas, pô, ele é show de bola. Só que assim, ele cometeu erros no Corinthians, cometeu erros muito graves. Primeiramente, ó, o Corinthians, ele poderia ter estreado pelo Corinthians no clássico com Corinthians e Palmeiras. Ele já sentiu aí, sabe? Thiago Nunes, você sentiu aí, entendeu? Você não chamou logo já. A gente sente a diferença de um treinador quando tem desculpa a expressão que era aquela palavra mesmo. Vamos repetir essa palavra. Teria culhão para assumir o Corinthians já logo no mostrar que era o treinador do Corinthians, que era, sabe, o cara que pega a camisa e diz assim, ó, eu vou vestir essa camisa e vou honrar, entendeu? Você já não mostrou isso já de cara. Você teve oportunidade contra o Corinthians e Palmeiras no dia 10/11 de 2019. No dia 10 de novembro, era para você já ter assumido o Corinthians contra o Palmeiras. Mais que o Corinthians tivesse perdido, né, naquele jogo contra o Palmeiras, mas você já ia poder estar conhecendo o elenco. Ó, querendo ou não, faltava só 7 rodadas. O Corinthians estava em sexta posição, estava com 48 pontos. Isso significa o quê? Que você poderia pegar o time, montar o time, fazer do jeito que você quisesse o time, entendeu? E você ia conhecer os jogadores. Você não fez isso. É por isso que eu pego no pé em relação à dispensa do Ralf e do Jadson. Você não deu nem a oportunidade de ver ele jogando. Claro que assim, ver pela televisão é uma coisa. Eu vou contar uma historinha. Uma vez eu achava o Renato Augusto que não servia para o time do Corinthians. E nessa época eu estava morando em Belém do Pará, em 2014. Isso. E aí o Corinthians foi jogar contra o Paysandu. Não, Paysandu não, minto. Contra o Goiás no Campeonato Brasileiro. Só que o Goiás naquela época perdeu o manto de jogo, ou foi eu acho que foi o Goiás que perdeu o mando do jogo, que aí no final das contas deu a bilheteria pro Corinthians colocar a torcida no estádio e toda a renda que fosse que o tivesse de torcedor do Corinthians ia ser repassado pro time do Goiás. Eu acredito que foi mais ou menos isso naquela época do Campeonato Brasileiro, em 2014. E aí eu tava, sabe, eu olhava assim e dizia, pô, mas o Renato Augusto, por que o Renato Augusto? Por que o Renato Augusto tá nesse time? Não tá, sabe, não merece estar vestindo a camisa do Corinthians. E aí eu fui ver o jogo do Corinthians no Campeonato Brasileiro no estádio do Mangueirão, lá em Belém do Pará. Cara, quando eu vi o jogo, honestamente, eu fui entender por que o Renato Augusto estava com o titular. E aí eu falei assim, é verdade. Porque assim, você vê pela televisão é uma coisa. É uma coisa. Você vê o jogo no estádio é completamente outra. Então você imagine você ter a oportunidade de você estar no time, nos maiores clubes do Brasil,
entendeu? Que tem um povão que segue, é uma legião de torcedores, e você ter a oportunidade de ficar no banco de reserva já para dirigir o time, não precisava nem o Coelho sair do. Você poderia estar lá no banco de reserva, mas olhando junto com o Coelho. O Coelho já te passando mais ou menos como que é o time, como que é os jogadores, qual é a característica dos jogadores. Que às vezes você tem uma ideia de um jogador e é completamente outra. Ele tem uma característica que o Coelho de repente viu que você não possa ter visto. É uma troca de informação. É isso que eu acho. Então, assim, o Corinthians pegou Corinthians e Palmeiras, você já deveria ter assumido. Faltava 7 jogos, você estava com 48 pontos, entendeu? Estava na sexta posição. Você ia pegar o time, se você fizesse um bom trabalho, você já ia direto para a fase de grupo. Você não ia ter que precisar passar pela pré-Libertadores. O que te derrubou já desde o início é que você criou aquela expectativa assim, na Florida Camp, ganhei 2 jogos, jogou muito, tô com timaço. Mas não foi isso. Não foi isso. Entendeu? Se você tivesse já assumido o Corinthians naquela época, você ia ver os jogadores, de repente você não teria dispensado nem o Jadson, nem o Ralf, ou também poderia ter dispensado, mas você olhou nos olhos, viu o cara jogando, entendeu? Você poderia ver outras opções, ver outros jogadores, e aí você pudesse já no começo do ano, você falasse assim, eu quero esse jogador para essa posição, quero esse jogador para outra posição, não manda esse cara embora, entendeu? Não empresta, igual tipo assim, vamos pegar o exemplo, o Gustavo. O Gustavo, de repente, você, se tivesse vindo antes, você poderia ter visto ele jogando. De repente, não precisaria ter emprestado o Gustavo e nem talvez vendido o Gustavo. De repente o Sid Clay nem precisava ter vindo. Entendeu? Gastado com o Sid Clay, e você poderia já ter visto o Lucas Piton, o Carlos Augusto no time. Tá entendendo? O Michel Macedo, de repente o Michel Macedo você poderia ver, não serve, eu vou contratar um lateral direito para ficar de reserva, igual tipo agora. A gente vai jogar contra o Fluminense, a gente não tem um lateral, temos um lateral que mas não serve pro Corinthians. Ele pode servir para outros times, mas pro Corinthians ele não serve, desde que ele me prove ao contrário. Entendeu? De repente você poderia visto o Danilo Avelar, que ele poderia ser o lateral direito, um exemplo, entendeu? Você poderia ter aproveitado os jogadores que tem da zaga e já aproveitado, já testado os jogadores, sabe? Foi erros. O que te derrubou foi porque você caiu pro Guarani de Paraguai. Cair pela segunda vez pelo Guarani de Paraguai, ser eliminado na pré-Libertadores, uma foi nas quartas de final, agora na pré-Libertadores ser eliminado pro Guarani do Paraguai é a mesma coisa que a gente ter perdido pro Tolima de novo, entendeu? Não dá, tá errado, você fez errado, você deu uma responsabilidade para uma pessoa que era tua responsabilidade, entendeu? Ponto. De repente você poderia ter visto isso, visto outros jogadores, você poderia já ter pontuado os jogadores certos. Outra coisa que eu achei que você fez errado foi quando a gente voltou, a gente estava praticamente eliminado do Campeonato Paulista. Foi muita competência do outro time deixar o Corinthians chegar. Aquele momento que a gente já estava praticamente eliminado, não tinha, era chance remota, era para você já ter feito o seu esquema tático. O que eu entendo, o que eu percebo é assim, você
quis mudar o teu jogo, o que você era do Atlético Mineiro. Você nem foi do Atlético Mineiro e nem foi do... Nem conseguiu ser do Corinthians. Você ficou, sabe, indeciso no seu esquema tático. Pô, se você veio como querendo, o Corinthians contratou você pensando como você jogava no Atlético Mineiro, arrisca. Arrisca. Entendeu? Cai atirando. Ponto. Acabou. Entendeu? Era isso que você tinha que ter feito. Isso aí serve o que eu tô te falando é uma crítica construtiva para você, tá? Eu acho uma pena que você não tenha implantado o que você fez no Atlético Mineiro, tá? É uma pena. Que eu ia gostar muito de ver o Corinthians não sofrer tanto como a gente sofre durante os jogos. E André Sanches, se for para gastar com com um treinador novo, apostar de novo num treinador novo, como o Isca Doido, como um exemplo, Fernando Diniz, treinadores novos, cara, de boa, não. Deixa o Coelho ele já conhece o time, a torcida, os jogadores gostam dele, entendeu? Vão correr por ele. Se não for para trazer um treinador de peso que resolva, nem traga, tá? É mais dor de cabeça. O que você menos precisa, eu acredito você, André Sanches, o que você menos precisa é dor de cabeça. Porque você está querendo reeleger o Dúlio como presidente da tua chapa. Então, assim, se você trouxer ideia errada, é um conselho para você. Você pode ter feito milhares de coisas. Quitado o estádio, acertado com o Odebrecht, pagado os jogadores, mas se você não tiver colocando o time pelo menos entre o sexto e entre o 10º lugar, meu amigo, não valeu de nada. Sabe por quê? Nós somos de resultado. E nós não vamos permitir que o time seja rebaixado pela segunda vez. Nós já estamos cobrando desde já para mostrar para você que a gente não quer o time rebaixado. Entendeu? Porque no nosso time está jogando como um time rebaixado. O Goiás, que a gente jogou há um tempo atrás, está muito mais organizado que o Corinthians. O Botafogo não tem jogadores que o Corinthians tem de status e está muito mais organizado que o Corinthians. Entendeu? Então fica a dica. Tá bom? Bom, gente, foi esse resumo. Eu quis me aprofundar mais, um desabafo, uma autocrítica pro Thiago Nunes. E desde já agradeço. E ó, deixa o seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho e sempre vai ter notícia boa aí do Corinthians. Eu tô pesquisando, tô vendo aí o que os comentaristas estão falando. Eu tento ver o que pode ser um conteúdo interessante para nós, corintianos, porque nós precisamos de conteúdo interessante para o nosso time, entendeu? E desde já, ó, valeu, galera. Ó, e outra coisa, já tenho 3 inscritos. Tá crescendo o canal, hein? Tá crescendo o canal. Desde já, ó, muito like, gente. Um abraço. Falou, Corinthians!